Feliz sábado da igreja. A gente vai se acostumando, né? Bem, primeiro eu tenho que falar sobre algumas impressões, né? Se você quer saber como é que você está, se você está ficando velho ou não, o meu termômetro é o seguinte: quanto mais facilidade eu tenho para chorar, mais velho eu sei que eu tô. Isso é fato. Ok? Então, para aqueles que cantaram há pouco, começando aqui a minha música favorita. Então, toda vez que eu faço aniversário, meu irmão, não importa onde ele está, ele mora agora em Valinhos, mas trabalha em Vinhedo, não importa onde ele está, ele me liga e ele canta essa música. Por quê? Porque desde que ele se conhece por gente, toda vez que ele fazia aniversário, eu acordava ele cantando essa música. Então, é claro, vocês não viram, mas quando vocês cantaram, obviamente, eu, que já estou ficando bem velho, chorei. Bem, aí vem o Provai Vede, que fala sobre alguém que estava na fundação de um clube e que, caso você não saiba, você que está nos visitando, eu fiz parte da fundação desse clube como desbravador, daqui, Jardim Represa. E sim, durante muitos anos, eu saía do meu bairro, que não era aqui no Jardim Represa, era no Parque Imigrantes, e durante muitos anos eu vinha até essa igreja a pé, e quando tinha carona, eu voltava para casa de carona. Então é óbvio que na hora dos dízimos e ofertas, eu chorei. Então, estava ali sentado, a irmãzinha do meu lado, e eu disse para ela: tem como trazer papel higiênico para mim, por favor? Ela foi lá, foi muito generosa, trouxe um rolo, né, irmã? Ela achava que eu ia usar na meditação aqui das crianças. E agora estamos aqui, e a gente vai se acostumando com as questões da modernidade, que são maravilhosas, viu? São maravilhosas. Eu fiquei muito feliz essa semana com uma notícia que recebi, que consegui acompanhar, e falo assim, é uma vitória ter conseguido ver essa notícia. Eu tenho alguns alunos que eles ainda não entendem essa questão da idade, né? Então, eu tenho alguns alunos que, quando tem uma pergunta urgente, pelo mundo que eles vivem, né? Eles me mandam a pergunta urgente, sabe aonde? No Instagram. Ô, dó. Ele me manda a notícia urgente no Instagram. É óbvio, gente, que eu só vou ver essa notícia daqui a 15 dias, no mínimo. Porque eu não tenho o hábito de ver, como é que chama aquele negócio lá? Como é que se chama o Messenger do Instagram? É isso aí, direct. Né? Eu não tenho o costume de vê-lo, mas assim, entendam, é um costume, gente. É um costume, eu não tenho o costume de vê-lo. Eu lembro que quando saiu o WhatsApp, eu fiquei tão horrorizado com aquele negócio, que eu fiquei 2 anos sem usar. Até que o meu chefe, diretor da escola, falou: você tem que ter um. Eu falei: ok. É claro que hoje em dia a gente não vive sem. Se eu conseguir continuar a vida ativa, né, em sociedade, é certeza, gente. Né? Daqui a uns 2, 3 anos no máximo, eu vou estar usando o direct todo dia. Mas entenda que a válvula aqui ela vai numa velocidade um pouquinho menor. Né? A gente vai se adaptando às mudanças com a velocidade um pouquinho menor. Garotada que é mais jovem pega mais fácil. E uma coisa que a gente vê que é muito bom é a organização da igreja. E a forma como isso está personalizado. Isso é maravilhoso. Aí, claro que a gente que é mais velho se perde um pouco, né? Então, a gente vai numa igreja, tem uma doxologia, que é linda e maravilhosa. A gente vai para outra igreja, tem outra doxologia, linda e maravilhosa. Aí você chega, não sabe se levanta, se ajoelha, se ora, se canta, se espera, mas está tudo certo. E é maravilhoso. É maravilhoso. Terminando a sessão de recados, ou enfim, de bate-papo, essa semana recebi um recado, como estava dizendo, voltando ao raciocínio, coisa de velho, né? Pelo Instagram. E o que eu vi lá no Instagram? Eu vi que o Clube Brilho do Sol irá ao Campuri da União Central Brasileira.
Isso é histórico, vai ser a primeira vez na história do Clube Brilho do Sol que ele irá ao Campuri da União Central Brasileira. E para aqueles que não conhecem, o Clube Brilho do Sol foi votado em comissão em 1995 e começou suas reuniões em 1996, em fevereiro de 96. Estamos em 2020 e esta é a primeira vez que o clube vai para o Campuri da União. Então, minha sincera gratidão a toda a diretoria, a todos os desbravadores, mas em especial a nossa diretora Amanda por esse feito inédito. Se eu tivesse o meu aqui, estaria girando também, Bel. Bem, vamos começar então aqui. Trouxe aqui o sermão de hoje, ok? Primeiro, eu tenho que te avisar que não é o caderno inteiro, tudo bem? Vai ser só o primeiro do caderno. Isso é o meu avanço tecnológico, tá? Para quem não sabe. Tudo bem? Então, eu tinha o costume, era um hábito meu. Se eu tinha que pregar hoje na igreja, eu acordava pela manhã mais cedo, orava, abria a Bíblia e verificava qual era o texto que me dava maior impressão, e era esse texto que eu pregava. E eu fiz isso durante muitos anos. Mas hoje em dia, e eu vejo que é bonito, não está bonito, gente? Então, hoje em dia, eu me esforço, ok? E agradeço. Gente, se tem alguém aqui que tem que ser, ó, o Jó da Igreja do Jardim Represa, para quem não conhece, se chama Wesley. Pensa num Jó da Igreja do Jardim Represa. É o Wesley, o rapaz está ali no som, viu? Para quem não sabe o nome. Ele, Júnior, tem como você passar para mim o tema do sermão até quarta-feira? Aí eu, vou tentar. Aí ele, até quinta, eu mandei a mãozinha assim, ó, do WhatsApp. Aí ontem à noite eu consegui mandar para ele o tema do sermão, tá ali. E é curioso porque, assim, não é que esse sermão já não estivesse pronto. Isso é legal você saber também, né? Na verdade, aqui não tem só um sermão, tem vários. Só que, às vezes, para mim, a impressão que eu tenho é que se eu puxar muito antes o tema, quando chegar o dia de pregar, já não é mais a realidade para aquele dia. E aí a gente vai se acostumando, né? E a gente vai se adaptando um ao outro, tá bom? O sermão de hoje, tá? Foi pregado pela primeira vez no dia 18 de dezembro de 2022, na igreja do Nova Petrópolis. E depois ele foi pregado no dia 14 de janeiro desse ano, de 2023, na igreja de Vila Mirim. E sim, eu faço um registro de onde eu falei cada item, porque se eu não fizer isso, eu posso vir a pregar 2 vezes na mesma igreja. E não é legal, né? E já aconteceu. Então, comecei a fazer esse tipo de registro para me controlar melhor. Muito bem. Vamos começar nosso tema de hoje abrindo a Bíblia. Então, pegue sua Bíblia, feche os olhos e oremos. Senhor Deus, muito obrigado, porque estamos aqui agora prestes a abrir a Tua Palavra. Ajude-nos, ó Deus, para que, ao abri-la, venhamos, pela inspiração que vem de Ti, entendermos um pouco mais sobre o Teu querer para as nossas vidas. Abra os nossos olhos para que possamos entender que a mensagem que o Senhor há de nos dar é primeiramente para nós, e que cada um há de recebê-la. E como cada um há de recebê-la, não precisamos nesse primeiro momento comunicá-la ao nosso próximo, mas a recebê-la de Ti. Ajude-nos, ó Deus, para que não venhamos a permitir que o dedo indicador de nossas mãos aponte para alguém, que possamos neste momento, a cada um, refletir naquilo que tem feito e vivido diante de Ti. São bênçãos pelas quais eu te peço, te rogo e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 5, verso 13. Mateus 5, verso 13. Amém ou misericórdia? Se você não encontrou, fale misericórdia, a gente espera, fica tranquilo. Eu ouço as folhas da misericórdia, ok? Mateus 5,13 está escrito, vós sois, 5,13, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos
pelos homens. Em dezembro do ano passado, eu estava numa praça, num sábado à tarde, com meu filho, e ele estava andando de bicicleta, né, em volta da praça, e eu aproveitando ali um momento para fazer aquela parte da lição de escola sabatina do sábado à tarde, né? Então, ele fica ali andando de bicicleta e eu sentado, lendo ali a minha lição. Enquanto eu estava ali na praça, né, uma praça pública mesmo de bairro, um quarteirão, eu vi uma cena que me chamou a atenção. Era um homem, mais ou menos aí por volta de 50, 55 anos de idade, que tinha uma bola de vôlei, e ele estava com essa bola de vôlei lá na praça. Detalhe, a praça não tem quadra, ok? Essa que eu fui não tinha quadra. E ele estava tocando a bola de vôlei para cima. E enquanto ele tocava a bola de vôlei para cima, 2, 3 vezes parava, colocava a bola embaixo do braço, pegava o relógio do pulso, olhava as horas. Daqui a pouco ele ia lá de novo, pegava a bola, começava a bater, parava e colocava embaixo do braço. A impressão que eu tinha é de que ele estava esperando alguém. Bati a cabeça, continuei lendo um pouco mais o texto, olhei novamente e lá estava o homem de novo. Então, eu tive uma impressão, algo dentro de mim dizendo, vai lá e fala com ele. Eu disse, não, ele deve estar esperando alguém. E eu falei, eu vou terminar de ler a lição aqui do sábado, a passagem, e aí depois eu vou lá falar com ele. Quando eu terminei de ler a parte da lição e eu olhei para frente, o homem já não estava mais lá. E eu nunca mais o vi na praça. Eu percebi então que eu havia perdido uma oportunidade. Eu havia perdido uma oportunidade. Então, hoje a gente vai refletir um pouquinho sobre as oportunidades também, mas não só sobre isso. Afinal de contas, o sal. Para que serve o sal? Alguém pode me dizer? Para dar sabor. Muito bom, né? Essa é a versão assim, quase que automática, para dar sabor. Alguém pode me dar agora uma outra utilidade do sal? Oi? Muito bem. O sal serve para conservar. Então, o sal serve para dar sabor, mas o sal também serve para conservar. Conservar, ou até mesmo pensamos aqui em restaurar, né? Quando você juntar a questão do dar sabor com conservar, você tem o restaurar. E a pergunta que fica é, se ele conserva, ele impede que se deteriore, certo? Se ele conserva, ele então impede que deteriore. Se ele conserva e dá sabor, então ele é capaz de restaurar algo. No caso, o sabor. Agora vamos sair do sal literal e vamos pensar um pouquinho na nossa vida. O sal, na nossa vida, então, seria para dar sabor, para restaurar, para impedir que se deteriore o quê? E eu sei que cada um de nós poderia pensar numa palavra. E eu gostaria agora de transmitir aos irmãos a palavra que me veio à mente quando refleti nesse verso em dezembro do ano passado. E a palavra que me veio à mente foi relacionamentos. Então comecei a pensar ali, o sal serve para restaurar relacionamentos. Relacionamentos. Que tipo de relacionamentos nós temos? Alguém pode me citar um exemplo de relacionamento? Área de relacionamento. Oi? Peraí, estou vendo muita gente. Como é que é? Fala. Casamento. O sal serve para restaurar casamento, serve para impedir que se deteriore o casamento, serve para impedir que, ou para permitir que dê mais o que? Sabor ao casamento. Outra área de relacionamentos que nós temos. Amizades. Muito bom. Vamos aí. Agora, essa aí é boa, hein? Essa daí, na minha época tinha um negócio de diretório, quando você buscar um arquivo no computador, porque não era bonitinho como hoje, né? Então você tinha os diretórios. Então aqui eu vou falar pastas e subpastas, né? Muito bem. Então olha só, amizades. Temos amizades na igreja? Sim. Mas temos as amizades na igreja que são as amizades assim, exemplo, né? Eu hoje sou um homem casado.
Então, eu tenho os meus amigos que são casados. E aí, por serem pessoas casadas, acaba tendo o relacionamento entre os casados. São os amigos. Mas eu também tenho aqueles amigos que são os amigos antigos, ok? Tem uma moça aqui, por exemplo, que brincava de queimada comigo quando eu era do clube. Não vou falar o nome. Mas ela está aqui entre nós. Não conto. Então, assim... Então, imagina, né? Eu estou com 42, não tenho medo de falar, eu tenho 42. Então, quando eu estava com 14 anos brincando de queimada no clube, essa moça estava lá brincando de queimada comigo. E está aqui. Aí é o quê? Um relacionamento de amizades o quê? Antigas, não é? Mas, além de amizade, né? Dos casados, né? Da vida familiar, daqueles que são semelhantes ali, existe também a amizade local. Mais ou menos assim. Eu não sei quantos aqui moram há muito tempo no lugar, né? Alguém aqui mora há muito tempo no lugar? Legal. Então, você possivelmente já conhece o nome da pessoa que mora na frente. Ou do lado, ou na rua inteira. São amizades do local também, né? São pessoas que talvez não sejam da mesma igreja que você é, talvez, né, nem tenham dia a dia contigo, mas você convive há tanto tempo passando por lá e para cá, que elas sabem quem você é e você sabe quem elas são. São amizades, são relacionamentos. Mas tem mais. Para a garotada mais nova, tem o clube de desbravadores, não é? Ou, para os mais novos ainda, tá? Tem os aventureiros. E tem os amigos mais novos, aqueles que surgiram há pouco, aqueles que vão aparecendo. Enfim, amizades. Então, falamos aqui sobre família, casamento. E falamos sobre amizades. E na família? Quais são os membros ali da família? Que tipo de relacionamentos nós temos? Vai. Oi? Os primos? Irmãos? A avó? Ok. Muito bem. Temos vários relacionamentos aí também. Bem, tem um grupo de relacionamento, um ciclo de relacionamento que ninguém falou aqui. Vou dar parabéns para os irmãos, porque isso mostra que realmente somos adventistas do sétimo dia. Mas pode falar, está permitido. Não? Oi? Ah, olha, está revelando ali, mas não é isso não, irmão. Trabalho. Não tem um grupo de trabalho? Eu sei que ninguém ia lembrar disso, porque hoje é sábado. Então ninguém vai lembrar. Mas não tem o grupo do trabalho? Não tem o grupo dos estudos? Escola, faculdade? E não tem o grupo dos ministérios? Sobre o grupo dos ministérios, eu gostaria de dividir em duas partes. Existe uma necessidade de relacionamento no grupo do ministério que você lidera. Mas existe a necessidade de relacionamento e consciência dos ministérios aos quais você pertence. Existem ministérios que você lidera, mas existem ministérios nos quais você pertence. Quer ver? Exemplo. Eu posso ser líder no ministério dos juvenis, mas em determinada fase da minha vida, eu fui pertencente ao ministério de quem? Dos jovens. Eu já tive idade de jovem. Existe o ministério da mulher, não é? E aqui uma curiosidade, né? Minha esposa, ela é do Ministério da Mulher lá da igreja. De certa forma, eu acabo o quê? Pertencendo a esse ministério. Então, precisamos enxergar em quais ministérios nós também pertencemos. Não é isso aí? A vida, né? Essa vida, Rafael? Essa vida, né? Tá ok? Se você é casado, você já conhece a vida. Se você não é casado, saiba que você vai ter a sua vida e a vida do seu cônjuge. Muito bem. Espera aí. Agora pensa comigo. Nós falamos que o sal serve para... Isso, irmã. Para dar sabor. E para conservar. Porém, falamos aqui da palavra que me veio à mente naquela época, que foi relacionamento. Agora pensemos no sal. Consegue colocar aquela imagenzinha? Eu quero fazer uma pergunta aqui bem simples, tá? Bem simples, não é assim, não é complexa, ok? Não tem cálculos. Dou minha palavra que não tem cálculos. Tudo bem? Mas
O Wesley vai colocar ali, ok, o sal. Ok, muito bom, muito bom, muito bom. Muito bom. Poxa, pode voltar? Aí. Olha só agora. Onde está o sal? Oi? Alguém falou? Alguém falou? Na mão dela? Alguém falou no saleiro, foi até além. Ok. Muito bem. Onde está o sal de Mateus 5,13? Oi? Aonde? Pensando naquela imagem, onde está o sal de Mateus 5,13? O sal que Jesus ensinou, onde ele está? Sim, nós aqui, com certeza. Agora vamos olhar para a imagem. Eu gostaria que vocês me indicassem na imagem onde ele está. Aonde? Eu sou péssimo, assim, eu ouço muito pouco. Provavelmente alguém já respondeu, tá? Mas como eu não consigo ouvir direito, eu tenho que pedir que você responda mais alto. Então, assim, eu já ouvi pessoas falando que está na mão, pessoas falando que está no saleiro, ok? E eu estou perguntando, o sal que Jesus gostaria que nós fôssemos, alguém já até falou a aplicação prática aqui, mas naquela imagem, onde está o sal que Jesus falou? Oi? Isso, na comida. Está na comida. Isso, alguém falou aí também, parabéns. Cumprimentem-se aí, tá? E sintam-se parabenizados, ok? O sal de Mateus 5,13 está na comida. Você não vê, mas ele está na comida. O sal, para ser útil, ele tem que estar em contato. E se o sal não está em contato, ele não está sendo sal, Mateus 5,13. O sal, Mateus 5,13, ele tem que estar em contato. Se eu não estou em relacionamento, se eu não estou em contato, eu não estou sendo sal, Mateus 5,13. Não o sal que Jesus gostaria que nós fôssemos. E a questão de contato é algo assim que vai além da definição simples de contato. Nós tivemos um evento, o final do ano passado, um evento esportivo, o maior evento esportivo que reúne as pessoas ao redor de todo mundo, que foi foi a Copa do Mundo. E um dos jogos que me chamaram a atenção foi o jogo entre uma nação europeia com uma nação africana. Alguém sabe que jogo foi esse? Alguém consegue adivinhar o que está aqui na minha cabeça? Alguém pode falar? Se ninguém falar, aquele que já ouviu o sermão 3 vezes pode falar. Isso, Marrocos e Espanha. Muito bem, Marrocos e Espanha. E alguém talvez pense, eu ia dizer esse, mas não falei. Perdeu a chance. Marrocos e Espanha. Geograficamente, duas partes muito próximas. Mas são países independentes, sim ou não? Sim. Já tiveram até alguns atritos. Então não é esse tipo de contato que Jesus espera de nós. Porque às vezes as pessoas podem ser casadas e não estarem com o contato que precisa ter. As pessoas podem ser irmãs e não estarem com o contato que precisam ter. As pessoas podem pertencer à mesma igreja e não terem o contato que precisam ter. Precisamos nos relacionar, não como Espanha e Marrocos. Abra sua Bíblia em João, capítulo 17, verso 15, porque chega do Jobson falar e vamos ouvir Jesus falando. João, capítulo 17, verso 15. Você já esteve em alguma situação de aflição? Em alguma situação em que você estava em muita angústia? Você já esteve em alguma situação em que te apertava o coração? Já esteve numa situação assim, de aperto? Muito bem. Eu imagino que Jesus no Getsemane tenha sido uma situação de muito aperto e aflição e angústia para ele, a ponto de que a Bíblia descreve que ele verteu sangue enquanto orava. Agora pense comigo. Jesus, nesse momento de angústia, de aflição, ele fez uma oração. E a oração de Jesus está registrada na Bíblia.
E ela está em João, capítulo 17. Em João, capítulo 17, nós temos uma oração feita por Jesus. Agora, me acompanhe na oração de Jesus. Perceba que nessa oração ele se preocupa não apenas por ele, mas ele se preocupa pelos seus discípulos e por aqueles que haveriam de crer. E olha o que diz o verso 15 do capítulo 17. O verso 15 do capítulo 17 diz assim, está escrito: não peço que os tires do mundo, e sim que os livres do mal. Pergunto, Jesus orou para que você e eu não tivéssemos tentações? Ele orou para isso? Será que Jesus orou para que você e eu não tivéssemos tentações? Ele orou para isso, gente? Sim ou não? Não. Jesus não orou para que você e eu não tivéssemos tentações. Ele orou para quê, então? Para que nós suportássemos as tentações. Ele orou para que nós fôssemos capazes de suportar as tentações. E nesta mesma oração, ele vai dando dicas. É interessante porque Jesus, com certeza, é Deus e é o ser humano mais incrível do mundo. Porque em sua oração, em sua angústia, ele ainda foi didático, ele pensou no próximo e ele deu uma aula. Porque ele ora pedindo para que não sejamos tirados do mundo, separados, ok? Sal no saleiro. Jesus não quer que nós sejamos sal no saleiro. Ele não pede que nos tires do mundo. Mas ainda assim, ele faz mais um detalhe, ainda na mesma oração. Olha só. João capítulo 17, verso 21. Olha só. 17 e 21, ele diz assim: a fim de que todos sejam o quê? Um. Como tu és, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ou seja, Jesus está dizendo: não os peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não os peço que eles fiquem em um saleiro, mas que eles não percam o seu sabor. Jesus roga a cada um de nós que nós não permanecemos dentro do saleiro, mas que nós nos envolvamos com as pessoas sem perder o sabor. E isso é um desafio, ok? Ser cristão é um desafio, porque ser cristão é não permanecer no saleiro, e ao mesmo tempo, enquanto você se envolve com as pessoas, você ter a consciência de que você não pode perder o sabor. E isso é muito difícil, mas não é impossível. E eu explico por quê, pelo menos nas minhas palavras, ok? E eu tenho as minhas limitações. E é claro que você terá a sua forma de entender, e louvado seja Deus, porque com certeza Ele já está criando na sua mente uma ilustração que te faça compreender melhor do que aquilo que eu estou dizendo. Mas vou expressar para você a forma como eu pude entender. Quando eu vou para a pessoa, para ajudá-la como cristão, imagine como alguém que está pegando água e está agora servindo as pessoas que estão o quê? Sedentas. Pois é, quando eu tinha 21 anos, eu estava trabalhando e de repente eu caí no meio do trabalho e fui levado para o hospital às pressas e fiquei internado lá um dia. Crise renal. Eu não bebia água. O problema, às vezes, não é só pensar na questão do frio, porque às vezes eu estou só assim, né? Ah, não vou fazer, mas e aquele que faz? Então, eu estou diante de uma igreja que eu creio que se envolve no Evangelho. Parabéns, igreja. Mas olha agora, enquanto eu vou levar a água, eu não posso esquecer de fazer o quê? De beber a água. Porque não é só a pessoa para quem eu estou levando que precisa de água. Eu também preciso.
E se eu me esquecer disso, eu seria um sal que perdeu o quê? O sabor. Os judeus dos tempos de Jesus, eles eram sal, que ficaram dentro de um saleiro. E eles se fecharam nesse saleiro. E eles não se misturavam com as pessoas, porque eles diziam, se eu misturar com as pessoas, eu perderei a minha essência, eu perderei o meu. Só que quando você se fecha dentro do saleiro, você perde o seu sabor. Porque só tem o sabor quem dá sabor. Se você não dá sabor, então você não tem sabor. Imagine alguém que diz, aquela pessoa é engraçada, mas ela não faz ninguém rir. Ela é engraçada? Não. O sal não pode salgar se ele não se misturar com o quê? Com a comida. O sal tem que se misturar com a comida. E aqui nós falamos a princípio de vários tipos de relacionamentos, e agora, é claro, eu vou retornar a eles. Então, se eu sou o cônjuge, eu preciso me relacionar com a minha esposa. Se eu sou a esposa, eu preciso me relacionar com o meu esposo. Se eu sou o pai, eu tenho que me relacionar com o meu. E se eu sou o filho, eu tenho que me relacionar com o meu pai. O pai não pode esperar que o filho se relacione com ele. E o filho não pode esperar que o pai se relacione com ele. Cada um tem que ter a sua o quê? Iniciativa. Cada um tem que ter a sua iniciativa. Ministérios. Os anciãos têm que se relacionar com quem? Com a sua igreja. A liderança da igreja tem que se relacionar com o quê? Com os membros. Mas os membros têm que se relacionar com quem? Com a liderança. Então, como líder, eu preciso comunicar à minha igreja aquilo que será. E como membro, eu preciso comunicar ao meu líder aquilo que eu espero que seja. Para que as coisas o quê? Andem juntas. Porque senão, estaremos todos envolvidos de boas intenções, mas estaremos separados. Não estamos aqui falando, olha, esse ponto é muito importante, como cristãos, como pessoas que estamos aqui na igreja, somos pessoas que estamos buscando aquilo que é bom. Só que eu sou um indivíduo, e cada um de nós aqui é um indivíduo. Se eu não digo a você aquilo que eu sonho, você não vai saber. E se você não diz para mim aquilo que você espera, eu não vou saber. Então eu vou me frustrar por tentar transmitir a você o que eu achava que era bom, e você vai se frustrar por não receber aquilo que você esperava. Entende a necessidade do relacionamento? Nós vamos agora finalizar. Prometo a vocês, o sermão acaba aqui, e eu estou aqui. Bem, vamos lá. O que acontece? Vem a pergunta. E a pergunta é, se somos indivíduos, e se cada um pensa de um jeito, qual é o milagre nessa história? Porque, pensemos uma coisa, ele pode até esperar, ansiar por algo, mas existe um elemento que tem que fazer a liga nessa história. Nós lemos ali João 17, verso 21. Mas agora, vamos continuar o texto. Diz o seguinte, verso 22 do capítulo 17. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Finalizando, 2 últimos versos. Pai, a minha vontade, vontade de Cristo, é que onde eu estou, estejam bem comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, porque me amaste antes da fundação do mundo. Verso 25. Pai, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, a fim de que o amor que me deste
esteja neles e eu neles esteja. Pulei até o verso 26 aqui para aqueles que estavam acompanhando, parabéns. Por quê? Se eu não tiver na minha vida Jesus, eu não terei o quê? Sabor. O maior erro, ou o erro mais fácil de se ter, é me esquecer de que eu não sou Jesus. Parece estranho, mas não é. Uma criança está aprendendo a andar. A criança está tropeçando. A criança vai cair. O pai que está ensinando o seu filho a andar, o que ele faz nesse momento? Oi? Pais, você está ensinando o seu filho a andar. E ele está prestes a cair. O que você faz? Eu digo a você, tome cuidado. Tome cuidado. Eu lembro de um rapazinho, eu tenho vídeo, viu, Samuel? No garotinho andando aqui, ó, nesse corredor aqui, ó. Ele estava aprendendo a andar. Ele ia cair. O pai estava presente, a mãe estava presente, o tio estava presente. E sabe o que aconteceu com o garotinho? Ele caiu. E sabe o que a gente fez? A gente achou graça. E ficou muito feliz com isso. Sabe o que ele fez depois? Ele levantou. Tem uma passagem, a gente está finalizando o sermão, que eu não entendia no começo, e ficava assim, às vezes até indignado na minha adolescência. A arca está sendo levada dentro de um carro de bois. E aí dá um tropeção no caminho. E parece que a arca vai cair. Aí tem um rapaz na história que ele estende a mão para fazer o quê? Para segurar. Ele está movido de boas o quê? Só que ele se esqueceu de uma coisa. Ele não é Deus. Então, quando alguém errar, entenda, eu não sou o quê? Eu não sou Deus. Então, permita que o seu próximo erre. Permita-se errar. Arrependa-se. E continuemos. Para que nós não sejamos sal aonde? No saleiro. Mas sal aonde? No alimento. Permitindo que as pessoas cresçam e crescendo com elas. Amém.